Pão de vida aos dia 30 de outubro de 2025, aos quinta-feira, mais um dia de edição de Pão de Vida, através de nosso manual, ex-devocional Pão de Vida. Notícia, Palavra de Deus, tudo quinta-feira, se Deus quiser, não está ali na YouTube, acompanhando no canal Leitura Pão de Vida ou Devocional Pão de Vida, Bona Ojano. Essa palavra é boa nova de salvação e na divulgado para edificação de novas vidas, para restauração de almas. Nós está ali para isso, amém? Mais quinta-feira, está ali para poder ter essa palavra de Deus, Pão de Vida da OS, dia quinta-feira, 30 de outubro, tema aqui tem falar, Deus marca já o dia de honra. O que honra? Usa de o Sibi. Sibi, está falando, fulano subir de vida. Fulano gosta. Aquilo que ser nada mais gosta. Aquilo é só olhar. Subir de vida. Então, Deus marca já o dia de subir. Deus marca já o dia de honra. Marca dia de honra. Esse que tema que o Pão de Vida tem para nós. Na leitura está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 6 até versículo 9. Não tem no versículo de todo mês, não está tendo cada mês um versículo que está acompanhado, como escapa para não memorizar, para ficar guardado. Versículo 10 mês de outubro, que não será amanhã, está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 27. E fala assim, qual que garante? Aquilo que está na mesa ou aquilo que não serve? E que aquilo que está na mesa, e fala, mami, na boa metade, e suma aquilo que não serve. Amém? Jesus está mostrando como ele na metade dos discípulos, que o tempo ainda deles é ensinamento, ele e como quem que não serve, ele e como servo e não serve. Amém? Tá? Nadando de como no livro serve. Não fala Deus, muito obrigado por isso. Na leitura está no livro Mateus, capítulo 21, versículos 6 a 9, e assim, não lei, versículo 6 até versículo 9, a palavra de Deus falando assim. Depois, ele fala, discípulos vai, e faz suma com Jesus mandeles. E tisse burro com seu filho, e pôs roupa riba deles. E pôs Jesus monta. Manga de gente na distender se roupa na caminho, outros na cortaramos de pó e na distender eles na caminho. Multidão de gente com a baiba diante, com aqueles que fica atrás e na grita, e na fala, Hosana para filho de Davi, aquele que vem no nome do Senhor e merece engabado. Hosana para Deus na céu. Amém? Essa é uma parte de leitura e na falando de entrada de Jesus na Jerusalém. Jesus e papel que se discípulos e falar a palavra de Deus falando que Jesus perto de Jerusalém e chega na Betfage e chama se discípulos e fala eles vai para Tabanca na Monte de Oliveira. Jesus manda 2 discípulos e fala eles vai para que Tabanca custa por diante. E fala eles, vou entrar. E fala, bona entração, bona olha, burro marado, com seu filho longo dele. E fala, bota desmanchar, bota eles. Se alguém fala vos, qualquer coisa, bota falar com a Senhor precisa deles. E cá na tarde, e na mão deles. Então, e fala, coisas tudo acontecer, para quê? Para poder ser suma com a palavra de anunciadores, que serem de profetas, que fala como, vou falar praça de Sião, ali burrei na bem, para bom, manso, montado num burro, montado na filhocinho de burro, animal de carga.
Então, e essa passagem, ele que a nós, todo dia, nota lei, cada dia, nota lei, um bocado, para ver esse manual ponto de vida, e está tecendo reflexão de 2 ou 3 versículos, para não refletir nele, tecendo um tema diferente, de maneira que não aplicar, para não vir a nós. Então, é texto, com acaba de ler, e tempo que Jesus estava com seus discípulos. Então, e deles essa orientação. Suma conobe. E vai falar, vai, vou entrar naquele tabanca. Vou no um burro, marado. Também que se filho. Vou desmanchar. Se alguém punta a voz, vou falar, senhor comandante. Mas falei, precisar dele, mas ali com bocado na tornal também. Esse é Jesus e não entra para Jerusalém. Não se vê Jerusalém, e lá que Jesus ia entrar, lá que vai entregar se vida para ver de mim, para ver de bom. Essa é a entrada na Jerusalém. E contando ali com uma manga de gente, na distende roupa no caminho, outros na corta ramos de pó. É na distende, é na angaba. É na angaba, ele falou, Hosana para filho de Deus, Hosana para filho de Davi, que ele que vem no nome do Senhor, e merece engabado. Hosana para Deus, nasceu. É na canta, é na angaba Deus. Amém? Então, este no manual, é no difusional. O que tem agora? O que tem a você mensagem e acontecer Jesus aonde? Que tempo vai ser discípulo? Para nós, a os. Que essa mensagem serve para nós? A os. A palavra de Deus todo dia. Ele a os, ele amanhã, ele para tudo sempre, ele a ontem. E mesmo palavra que não funciona até a os. Na minha vida e na vida. Não hora. Para não poder ler no manual ponto de vida. Eterno Deus, nós está lendo a palavra, les horas ali, na pedido benção, orientação, tanta missão, irmão, que não vem ouvir. Bem abençoa a palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós lei ponto de vida. Esse manual ponto de vida, tema fala, Deus marca já o dia de honra. Amém? Então, versículo que ponto de vida na vai trabalhar dentro dele. Está na versículo 8, que fala, manga de gente na distender roupa na caminho, outros na corta ramos de pó, e na distender na caminho. Esse versículo chave, que esse comentário de ponto de vida vai trabalhar em volta dele. Havia tema falando, Deus marca já o dia de honra. Então, manga de gente na distender roupa. Manga de gente na olha. Que é olha Jesus montado na burra. Não vai ver que ponto de vida tem sobre esse texto que nós acabamos de ler. Ponto de vida fala assim. Aonde no papel cerca de tempo que Deus está marcando para diferente coisa na nossa vida. Não me estou focando especificamente no dia de honra que Deus está marcando para ser servos fiéis. E por ter dias de canseira manga dele, mas certamente Deus está entrando dia de honra também. E comanda, apóstolo Paulo fala, não se passa falta, não se também tem tio, ensina maneira de passar na tudo coisa que cedo na minha vida. Não se passa fome com fartura, não se tem tio ou pouco, não tem força para tudo coisa para via de Cristo que está dando poder. Amém? Essa é a palavra do apóstolo Paulo que está no livro Filipenses, capítulo 4, versículo 12 até versículo 13. Não continuar com o comentário. O comentário fala assim, e tem tempo que Paulo ficharam na calabouço, com dor, depois de solte forte, mas Deus dá a oportunidade para ele levado para o terceiro céu, uma experiência gloriosa. Que o apóstolo Paulo diz lá na 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até 13. Está escrito assim,
Encontre um homem de Cristo que tem 14 anos, que é arrebatado para terceiro céu. Se na corpo ou fora do corpo, nunca sabe. Mas Deus sabe. Não sabe como que homem, se na corpo ou fora do corpo, nunca sabe. Mas Deus sabe. Como é arrebatado para o paraíso. E ouve palavras escondidas com a boca do homem que pode contar. Amém? Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Não continua. Lê Paulo na papia acerca de sua cabeça. Deus dá a honra de visitar o paraíso sem ficar morrendo. E era esse dia de honra. Jesus, suma homem, recebia visita de delegação. Não, desculpa. Jesus, suma Deus dá honra de visitar o paraíso. Desculpa. Jesus, suma homem, recebia visita de delegação de seu direto. E manteve ainda nesse corpo humano, mas e cobrido com glória de céu naquele monte. Essa história está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 até versículo 3, que falando assim. Depois de 6 dias, Jesus chama Pedro, Tiago, que seu irmão João, e leva eles à parte para um monte alto. E torque-se presença sediante. Se rosto na lamprava suma sol, se roupa vira branco suma luz. E olha Moisés com Elias na papia com Jesus. Amém? Vamos continuar. E depois desse, que não tem de não leitura da os. José perseguido fortemente para seus irmãos grande, sem cá e a eles. E castigar toque bem dele. Mulher de Potifar conta mentira contra ele, toque fichar na calabouço, sem cá fazer nada de mal. E sofre para ver decisão, para fazer som, que Deus mestre. Bona pensa como Deus canota para ele. Outros na chomal tulo com sua decisão, mas dia de receber honra bem chegar. E tarde para chegar, na olho de homem, mas e bem chegar. No livro de Começar, capítulo 41, versículo 38 até 40, que é de Gênesis, e falando assim, Faraó punteles. Então, não olha, um homem suma esse, que tem Espírito de Deus. E rabida e fala José, suma Deus fazia saber, é tudo, e que tem alguém entendido ou giro suma bom. Na pô, riba de minha casa, tudo minha povo, nas tabas de borle. Só a mim, que nesta riba de bom. Suma está na trono. Amém? Essa é a história de José. Não continua. José vira primeiro-ministro e sai de calabouço, também um estrangeiro, sim, e cá candidata. Burro dado honra para via e lambo salvador do mundo. Jesus puro, tipo tapete vermelho de honra. Logo burro na yanda riba dele. Continua a servir Senhor com fidelidade e cada tarde o dia de honra na chega. Cabo desanimar naquilo que vou fazer. Multidão de gente com a baiba diante, com aqueles que ficam atrás,
ena grita, ena fala, Hosana para filho de Davi, que ele vem no nome do Senhor e merece engabado. Hosana para Deus no céu. Ora, para Deus dar paciência naquilo que entrega na bomão, tem no dia que na alçar publicamente para tudo olha. Amém? Assim que comentário de ponto de vista acaba. E fala amigo panora, para Deus dar paciência naquilo que entrega na mão, tem no dia que na alçar publicamente para tudo gente olha. Como Deus e alçar. Amém? Então, como eu falar, Deus marca já o dia de honra. Esse que não tema Deus. Irmão, não pode falar, Deus, muito obrigado que essa palavra. Cada dia não está recebendo palavra para poder edificar nossa vida. Irmão, nós, nessa rede social, não estou já manga de tipo de palavras. Mas não falar ao amigo que não vem nessa hora. Irmão, que não vem. Único Salvador. Aquilo que a gente não busca. Um bom vida, uma vida sossegado, uma vida para reinar com Deus amanhã. E só na Jesus Cristo. Jesus fala, mi caminho, mi verdade, a minha vida. Esse que não acaba de ler. E falando como, para Deus dar-nos paciência, para não poder fazer o quê? Para não poder aguardar tudo aquilo que Deus entrega na nossa mão para fazer. Para bem falando ali como, Deus, e fala, Deus está marcado para ser servos fiel. Ele que fala. Então, que é dia de honra. Aqueles que fiel. Aqueles que mantêm fiel. Na servir Deus com fidelidade. Na andar no caminho de Deus com fidelidade. E cana nange. E cata vai fazer ainda vida no mundo até. E torna arriba e pega na igreja. E desvia ainda até vai fazer sermões e fazer uste e com arriba. Não. Mas no caminho de Deus. E aquele que persevera, aquele que firma e continua, para sempre. E que a tempo ainda até bem para o tornar continuar. Não. Aquele que fica firme até fim, assim que a palavra de Deus fala. E não ganha glória, e não ganha coroa de vida. Então, e falando como Deus marca já o dia de honra, e te ensino histórias. E te ensino a história do apóstolo Paulo. Que serve Jesus e mantém firme na chamada que tem, de levar o evangelho para gentios, para reis, para povos judeus próprios, e mantém firme, e passa amassada, e soltado, e passa na calabouço. Tudo é como o apóstolo Paulo fala. Ele sempre passa tudo o que aqui não passa, tudo o que pode acontecer na sua vida, e fala, ele sempre aguenta aquilo lá. E fala, mas quem está dando aquela força? E Jesus Cristo. E fala, ele sempre passa bem e sempre passa mal. E sempre passa na fartura e teneu e catene e não fica firme. Esse que é cristianismo. Caminho de Jesus e constante. Que ele é marcha constante. E que tem, vai andar até o para ainda. Fala, cansa, pera, descansa ainda. Não, ele é constante. Todo dia. Todo dia que a ajuda do Espírito Santo que nos dado, não na marcha. Sem sentir. Para chegar naquele céu, naquele cana celestial. Amém, irmãos? E contando ali como, Paulo passa isso tudo. Mas como é que Deus é honrar? Deus é honrar e levar. Ainda nem que morre. E levado. E olha para isso. E olha, o que olha? E honrado. Para tudo que passa. E mostrado o que não vai ganhar amanhã. Para ver o sofrimento era forte. É o que a palavra de Deus falando. Tudo colar de tentação. Tudo colar que você suma de tudo, gente. E fala, mas Deus é fiel que cana disso. Para não tentar mais de que não pode querer. E cana permite. E fala, naquele momento, ele próprio está arranjando maneira de não aguentar. Ou como é que não pode capelar? Ele, Deus, está arranjando aquilo. Que providência Deus está dando. Que grandes lutas que o apóstolo Paulo passa. Solta na prisão. Manga de tortura. Deus e honrá-la. E mostrar.
e mostrar que na ganha, que tem na céu, que céu e olha para que na sofre. E volta. Agora que mais acelera. Para ver que olha. E olha como é que pode perder. Amém? É como o apóstolo Paulo fala. Ele pode, na tudo que é Cristo que está dando força. Jesus que está dando força. Jesus que está dando força. Não é a história de José de Egito. Sermos bem dele. Ele faz tudo. Puro na cova. E tirado. E vendido. E passa na casa de Potifar. Mulher Potifar vai mistil. E fuge daquilo tudo. Palavra de Deus contando. José mantém firme. E mantém fiel. E que desvia. E que larga. Tem dia que rei bem sonha. Chega tempo de Deus. Rei sonha. Rei que sabe que sonho que significa. José interpreta que sonho. E conta tudo esse significado. Que deve ser. 9 palavras. Rei fala. Rei punta eles. Anta não olha. Homem suma que tem Espírito de Deus. E Rabi fala a José. Suma Deus fazeu saber. Estudo. E que tem alguém entendido o giro. Suma bom. Na pô riba de minha casa. Tudo minha povo nesta base de ordem. Só a mim, quando está riba de bom, suma está na trono. Chega um momento. Deus e honra José. Tudo que passa. José passa tudo para via de fidelidade. Para ir andar com Deus. Para que mancha-se vida com mulher desse patrão. Então, Deus e honrar. Para via quem que honra o nome de Deus. Quem que respeita Deus. Quem que faz aquilo que Deus emiste. Deus está honrado. No tempo certo. Ele que contando. E falando ali como. Para não fazer o quê? Para não orar. E fala. Ora para Deus dar paciência. Não, lê nessa última parte, ele fala. E fala ali. Jesus puro, tipo de tapete vermelho de honra, logo burro na yanda riba dele. Continua, lê, fala. Continua a servir o Senhor com fidelidade e cana tarde. O dia de honra na chiga. Cabo desanimar naquilo que você faz. Amém? Aquilo que Deus dá. Cabo desanimar. Burro carregar Jesus. Burro carregar Salvador. E honrado. E distendido panos. Páginas na puro na caminho. Palmeiras cortado. Burro na yanda. Burro honrado. Burro dado que lugar de destaque. Para ver Jesus montar a riba dele. Irmão, amigo bom. Não diz a Jesus para montar na nossa vida. Se Jesus montar na nossa vida, irmão, a não fica baixo. Jesus não olhado. O que é que não acontece? Deus não honrando. Deus não honrando. Jesus montava riba de burro. Jesus não olhado riba de burro. Mas quem que não amassava tapete? E que era Jesus. E era burro. Que não amassava que tapete. Burro honrado. E honrado. Ele que ponto de vida me se chama a atenção. Pan mico bom. Não diz a Jesus. Para governar na nossa vida. Jesus para montar na nós. Não obedecer. Não servir com fidelidade. Maneira que tem sido um exemplo de Paulo, exemplo de José, exemplo do próprio Jesus. E serve com toda fidelidade, com tudo, chega momento onde que na bem vai. Chega momento que na bem vai entrar em Jerusalém. Suma com lei, na ponto de vida. Antes de ir para Jerusalém, para montar na burro, o que estava na oração. Intenso para entregar tudo para Deus se poder ajudar, para suportar que cruz. Aquele momento, ponto de vida falando, Deus é honrar. Aquela hora, glória de Deus cobrir lá. Junto com Elias parce lá, Moisés parce. Discípulos olha aquilo. Deus é consolar. Deus é honrar. Ele que ponto de vida bem ensinando. Não diz a Jesus para governar na nossa vida. Para ver Jesus e fazer vontade de ser papai. E seta para a vontade de Deus cumprir. E que se vontade, mas para fazer vontade de ser papai. Então assim também, amigo bom, não deve fazer vontade de Jesus. Vontade de Deus garante. Tudo que não pode gozar, não desprezado, família, ruíno, amigos, não falando. Que você é o prototipo para ele, protestante. Que é protestante? Bem não vive vida. Mante fiel. José jovem, e negava que vida.
mulher de ser chefe, que pode dar dinheiro bom coisas, mas e nega, para ver que e não honra o nome de Deus. E chega tempo, Deus é honrar e colher como primeiro-ministro de terra de Chito. Irmão, sendo fiel, ele que fala ali, entrega na bom mão, tem dia que na alçau publicamente para tudo olhar. Pera com paciência, aquilo que Deus põe na bom mão, pode servir Deus que aquilo. É salvação que Deus lhe dá. Pera com paciência, que eu troca a salvação para nada. Passa tudo coisa, e não chega momento, Deus é honra. Que Deus, que está bem essa palavra.